Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial, Diálogos ISD FIP. E a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e eu vou moderar este nosso encontro. Neste quarto episódio, o nosso tema central é ISD, transformando as dimensões da empresa e valorizando a sua reputação. Este espaço de diálogos e debate tem o objetivo de trazer a vocês que nos acompanham o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação das dimensões ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês I, Environmental, S, Social e G, Governança. Podemos também falar em ASD, para escolher as melhores palavras, as mesmas palavras em português, o A representando o ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria, pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o patrocínio da Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que imediatamente, através de seu presidente Luiz França, entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos, né? Este é o estúdio do Sindiprestem, que é o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo. Sindicato este que nos apoia neste projeto, local que faremos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e também nos canais e plataformas da Abrainc e do Sindiprestem. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Então nós vamos lá, né? Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar as nossas duas convidadas, belíssimas, por sinal. A Milena Lemos, que é diretora de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade da Kimberly-Clark. Muito obrigado, Milena. E a Tamara Natali, gerente de Sustentabilidade, Impactos e Novos Negócios da IP. Sejam muito bem-vindas. Milena, por obséquio, se apresente para o nosso público e fale, em linhas gerais, das atividades da Diretoria de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade da Kimberly-Clark. Obrigado pela presença, Milena. Eu que agradeço. Olá a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui participando dessa comunicação com o consumidor, com as pessoas. É um tema super importante, o ESG, né, e que a gente precisa trabalhar e precisa divulgar para ter todas as áreas participando, né, todas as partes interessadas envolvidas nesse tema. Eu sou Milena Lemos, estou na Kimberly-Clark há 2 anos, mas trabalhando com sustentabilidade, saúde, segurança e meio ambiente há quase 20 anos. Então, sou uma apaixonada pelo tema. Okay. E na Kimberly, hoje, eu tenho foco tanto interno nas operações, para que não tenhamos acidentes, para cumprir com as questões ambientais, toda a parte de licença, emissões, águas e resíduos, mas também conectar todas as áreas da organização, inovação, marketing, para que essas estruturas se conversem
e buscando a visão de futuro que nós temos, né? A visão de sustentabilidade 2030. Então, esse é um papel fundamental da minha diretoria, é justamente fazer essa conexão, ajudar na estratégia e suportar a liderança na disseminação dessa cultura, tanto internamente dentro da Kimberly-Clark, quanto também na comunidade no nosso entorno. Bacana. A Kimberly-Clark está posicionada fisicamente aonde? Onde que ela está? Em São Paulo? Aqui na cidade de São Paulo? É global, e aqui em São Paulo nós temos uma sede no Brasil, né? E a minha atuação é na América Latina, estamos aí em vários países. Muito bom. Obrigado, viu, Milena? E você, Tamara? Se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre a gerência de sustentabilidade, impacto e novos negócios da IP. Por favor. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todos e todas. Estou na Química Amparo, ou IP, famosamente conhecida pelos seus produtos, né, detergente, todo mundo já conhece aí a nossa marca. A IP é uma empresa brasileira que tem 70 anos de mercado. A gente fica localizado com a nossa sede em Amparo, no interior de São Paulo, mas a gente tem 7 fábricas no Brasil inteiro. Então, hoje a diretoria de sustentabilidade e relações institucionais tem quase aí 1 ano e meio de atuação, mas a IP trabalha com sustentabilidade desde sua criação. A IP é uma empresa familiar, então os donos e sempre, desde que nasceu, né, os fundadores sempre pensaram em sustentabilidade e continuamos com esse olhar aí 360. Hoje a área de sustentabilidade ela olha tanto para dentro das operações, assim como a Milena já comentou, mas a gente também olha para fora na parte de engajamento com a comunidade, engajamento com todos os stakeholders que a empresa, enfim, se relaciona. E hoje a gente trabalha nos 3 pilares, no social, no ambiental e de governança. E as 3 diretorias, as 3 gerências que consolidam aí as 3 letras também reportam dentro da mesma área. Então a gente consolida aí uma sistemática de atuação do ASG dentro da Química Amparo com um olhar único e de engajamento colaborativo. Bacana. E eu tenho a oportunidade de falar isso para você, Tamara, que a gente tem uma relação de muitos anos já com a Química Amparo, a IP, com seus produtos, com a família Beira, o Valdir é muito parceiro nosso. Eu fui presidente, hoje eu sou vice-presidente da ADVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, e nós criamos há muitos anos o top social, o top ambiental, o top de sustentabilidade, as premiações, e a IP sempre esteve muito presente. Tivemos várias vezes visitas lá em Amparo, na indústria, conversando com os diretores, gerentes, colocando um pouco das nossas pautas de conhecimento, e sempre tivemos um grande carinho nessa relação com a empresa e com a família, né? Então, se possível, de público aqui te peço, deixa um abraço para o Valdir, encontrando ele lá no meio dos corredores, para que a gente possa continuar essa relação muito bacana e que traduz um pouco os produtos e a forma que a IP conduz os seus negócios, né? Obrigado aí pela sua presença. Bacana estar conversando com as mulheres hoje aqui, né? E isso é uma realidade presente sobre esse tema ESG, né? Que envolve uma nova postura das organizações, que envolve a presença de dirigentes sensíveis ao tema, e aí que eu vejo um pouco esse olhar feminino, né? Que traz muito essa condição e, ao mesmo tempo, inspira as inovações dentro do contexto da organização. E quando a gente olha um pouquinho as matérias que estão acontecendo no Brasil e no mundo, mais do que nunca nós temos uma assertiva, né? A pauta do mundo é sustentabilidade. É a agenda dos grandes líderes públicos, é a agenda dos líderes privados, é a agenda da sociedade, é a agenda da comunicação que está pressionando, que está valorizando esse tema. Eu olho muito lá atrás, em 2000, 2002, 2003, quando a gente começava a falar sobre essa palavra sustentabilidade, ninguém entendia absolutamente nada, faltava a percepção, faltava a motivação e a sensibilidade desses mesmos líderes na condução dos processos. Hoje não. Então, o tema está posto, está mais do que presente. Há um ciclo virtuoso ligado a um posicionamento de mercado frente às empresas que atuam nessas práticas. E só para citar uma matéria aqui para a gente ilustrar a nossa conversa,
A consultoria Russell Reynolds Associados, em nível mundial, apresentou uma pesquisa em que diz o seguinte: de acordo com o estudo, 50% dos líderes de alto escalão das empresas no Brasil esperam que a sustentabilidade seja incorporada em toda a estratégia de negócio nos próximos 5 anos. A média de outros países é de 39%, o que coloca o Brasil entre os líderes da transição para negócios sustentáveis. Esta posição sugere realmente um processo transformatório muito claro, né? E a gente vê não só a inspiração na iniciativa privada, mas também um debate que já chega no poder público, nas empresas públicas, na visão, seja do legislativo, seja do executivo, porque a hora que o poder público põe a mão, ele faz a transformação coletiva, diferente da empresa. A empresa tem seu ciclo de atingimento, de impacto, tem os seus diálogos com os stakeholders, mas o poder público, ele transforma muito mais amplamente as suas práticas. Então, isso demonstra o quanto esse encaminhamento, seja da Kimberly, seja da IP, valorizando as práticas sustentáveis. E, para tanto, Milena, eu queria um pouco da sua percepção, né? Sobre a aplicação dos fatores ESG. Como que você já coloca? Ela já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da Kimberly-Clark? Sim, eu acredito que sim. Nesses 150 anos de Kimberly, né, como empresa, nós temos a convicção de que as empresas, sim, são responsáveis por apoiar a resolução de problemas da sociedade, né? As empresas têm um papel assim como todos os stakeholders, né? Cada um no seu papel. E quando a gente faz a análise de materialidade da nossa empresa, nós estamos avaliando o contexto que o negócio está inserido, os impactos desse negócio e como esse negócio se situa na sociedade, no entorno. Então, a partir daí, a gente tem as ações que vão expressar justamente o nosso propósito, que é um melhor cuidado para um mundo melhor. Então, está intrínseco nas nossas ações há muitos anos. E um exemplo disso que é super interessante, nós criamos um projeto há alguns anos, que é um índice de valorização de resíduos aterro zero. Então, nós temos hoje, na América Latina, já 10 sites que são considerados aterro zero. Aqui no Brasil, as nossas fábricas já atingiram essa meta há 2 anos. Então, temos aí uma redução de mais de 100 toneladas de resíduos recuperados, reutilizados aqui anualmente. Num contexto global, nós estamos falando de mais de 100 mil toneladas recuperadas anualmente. Isso internamente na empresa. Mas se a gente vai para fora, e como a gente trabalha com a sociedade também, existe um projeto piloto que chama Minha Primeira Reciclagem, que a Kimberly está trabalhando com 11 escolas infantis e com uma startup de tratamento de fraldas. Então, a gente educa os pais, educa a escola, a sociedade no entorno, faz essa coleta de fraldas junto com a startup Bumera e o tratamento adequado, fechando uma economia circular. Então, isso também mostra um trabalho que dentro da questão de resíduo, que hoje é um impacto muito grande, o resíduo que vai para o lixão, que vai para um aterro, é um impacto super grande na sociedade para a escassez de recursos. Então, a gente tem trabalho tanto focado internamente na organização, mas também com a sociedade para a gente apoiar essa agenda e o conhecimento de todos. Outras ações, por exemplo, nós temos a pegada de carbono. A gente está fazendo uma otimização de capacidade logística justamente para ter uma redução de frotas e redução de emissão de CO2. Então, hoje nós já reduzimos 960 toneladas de CO2 e 555 caminhões a menos rodando nas nossas estradas. Impacta diretamente a sociedade. Há algumas questões que são visíveis, né? Você colocou a questão do resíduo e a questão da mobilidade dos veículos, né? A hora que a empresa enxerga essas oportunidades de desenvolver algo nessa direção, ela realmente põe na mesa, né? Coloca claramente e tangibiliza as ações sustentáveis, né? Então, muitas vezes as coisas são internas, você não consegue
comprova dentro das premissas naturais. Mas para o público externo, reconhecer essas outras medidas também faz parte desse processo de impacto que a empresa oferece junto aos públicos com os quais ela se relaciona. Muito bacana. E você, Tamara, para a IP, qual é o posicionamento em relação à aplicação dos fatores ESG? Acho que para nós começa que a gente fala ASG. Ótimo. Uma empresa brasileira, então a gente defende muito o ASG, mas no fim do dia é a mesma coisa. A gente também, acho que todas as atuações, como a gente já comentou aí na primeira rodada, o A e o S e o G estão intrínsecos à nossa rotina, né? Então a empresa é uma empresa de capital fechado, uma empresa familiar, mas a gente adota um modelo de governança que também nos traz aí para competir eventualmente no quesito de ASG com empresas de capital aberto. Então a gente tem aí o Proética que a gente ganhou ano passado, é um reconhecimento da CGU e que nos leva aí num patamar de ética e transparência super bacana, a gente fica muito orgulhoso de todo o processo. A gente tem um grande programa de conformidade, então a gente tem aí uma questão de compliance que a gente atua muito forte. Dentro do tema ambiental, a gente tem vários projetos, acho que para citar alguns aqui, uma parceria de longa data com a SOS Mata Atlântica. Já atingimos aí, acho que mais de 20 anos de parceria e 1 milhão de mudas plantadas no sentido de restauração de Mata Atlântica. Então, a gente tem muito orgulho também porque é um atingimento sensacional. A gente tem um projeto também em parceria com a SOS Mata Atlântica que chama Observando os Rios. Então a gente cuida, junto com voluntários do nosso programa, da qualidade da água dos rios brasileiros. A gente se importa muito com isso, porque a água é um tema super pertinente para a sociedade como um todo. A gente acompanha aí questões de crise hídrica, né? O ano passado a gente teve muitos altos e baixos aí. A gente acompanha em jornal, mídia, que a gente tem um problema latente na sociedade em relação à água. Então a gente também adota muito a questão do consumo consciente dos nossos produtos e a utilização da água na nossa cadeia produtiva. Então a otimização de água para a gente também, utilização da água de forma consciente é uma bandeira da IP. E do ponto de vista social, a gente tem vários projetos também. Tem um projeto que a gente está começando esse ano, é um projeto de educação financeira em escolas públicas, em parceria com o Instituto Brasil Solidário. A gente vai implementar esse projeto aí em todas as cidades que a gente tem fábrica. Então a gente está começando um piloto esse ano para atingir quase que 30 mil alunos, porque a gente acredita também que a educação e a consciência dessa juventude que está chegando aí para dominar depois, né, o nosso mercado e de fato fazer as transformações vem com eles, né? Então a gente acredita muito na educação também como bandeira. Bacana. E é importante que você comentou, Tamara, isso serve para você também, Milena. A gente tem falado muito sobre o tema ESG, são palestras, os cursos, esse curso nosso da FIP, ESG básico e avançado, são cursos que estão tendo muita receptividade. E a gente sempre vai buscar os exemplos das empresas para que isso possa ser transmitido para todos aqueles que têm interesse e gerar exemplaridade, né? Como o tema ambiental, aparentemente, ele toma as manchetes, muito mais que governança e social, né? E a gente coloca o seguinte: sem a governança, nada acontece. Por mais que você desenvolva alguma ação social e ou ambiental, sem um processo de governança, de conformidade, como você comentou, as coisas não saem. Pode sair no momento, mas não tem continuidade, não tem sistematização, não tem uma referência ao longo de vários períodos de análise. Mas a questão social é que chama atenção, né? Porque, em geral, as empresas estão muito preocupadas em fazer alguma coisa no lado ambiental e não estão tão preocupadas com a questão social, né? Então, se você, fazendo uma análise assim rápida para vocês, de tudo que a gente tem ouvido, entre as 3 letrinhas, o A, S e o G, o S é o que está mais abaixo das demais demandas que a gente percebe em termos de esforço da empresa em apresentar algum resultado. Então eu fico contente quando ouço vocês falarem da importância que a empresa dá, e vocês na direção das suas áreas, né? Porque vocês como líderes é que conduzem essas questões para a questão social. Principalmente quando a gente olha o Brasil, olha as super diferenças sociais que o Brasil tem, e muito impactadas nesses 2 últimos anos com a questão da pandemia, né? Então, bacana. Quero aqui já cumprimentá-las de antemão por ouvir o que nós todos aqui nesse nosso encontro já estamos percebendo. Milena, vamos lá. Preparada?
Como a Kimberly enxerga a aplicação das dimensões ESG e seus impactos na reputação da empresa, e isso se torne ainda uma vantagem competitiva? Saiu agora em 2021 um ranking da Merco, que é um monitor de que mede a reputação corporativa das empresas. E que ele trata justamente que talento, responsabilidade social e ética são atributos super fortes que têm um peso muito grande na reputação. Então, as empresas com melhores reputações têm o ESG, têm ações mais fortes focadas no ESG. E também teve uma pesquisa, e aí linkando até com o material que você nos trouxe, que da Ergon Zender, né, que é uma consultoria de liderança mundial, eles fizeram uma pesquisa com mais de 300 profissionais em 53 países, sendo que 4 ou 5% aqui no Brasil, que o CEO da empresa é o responsável pela agenda ESG. Só que o CEO sozinho não faz, né, não consegue mover toda a agenda. Ele precisa transformar essa agenda em cultura na organização. Então, ter todos os empregados envolvidos e transformando aquilo num valor, num propósito para as pessoas. E a partir daí a gente consegue ter práticas e avançar a fronteira e chegar na comunidade e ter essas ações que a comunidade consiga participar e estar engajada. Não são só ações de benefício para a comunidade, mas ações que a comunidade esteja engajada para ter sustentabilidade no longo prazo. Então, isso na Kimberly é super importante, porque a gente está focado no compromisso com o consumidor, com o cliente, com todas as partes interessadas, para dar resultados e programas de longo prazo. Né? Na nossa visão de sustentabilidade 2030, a gente tem um valor, a gente cria junto às áreas internamente, como eu mencionei, inovação, marca, operações, justamente para ter um valor compartilhado em 6 principais pilares atualmente nessa agenda, que é o impacto social, tem a pegada hídrica, pegada de carbono, tem a pegada florestal, tem a pegada plástica, ingredientes e transparência. E dentro, em resumo, o que seria isso? Né? No impacto social, a gente quer melhorar a qualidade de vida de 1 bilhão de pessoas, globalmente falando. Assim como na ambiental, é redução de 50% dessa pegada ambiental, por exemplo, hídrica. Então, a gente trabalha muito forte nesses programas que ajudam e que apoiam a sociedade. E isso, quando você consegue engajar, retorna em reputação, porque as pessoas veem que as marcas estão ali, não só para a gente ter um produto de qualidade, mas também um produto que vai ajudar nessa construção de um futuro. Um exemplo, em 2021, a nossa marca Íntimos, né, distribuiu mais de 2 milhões de produtos, ajudou aí com mais de 2.500 consultas ginecológicas. Então não é a entrega de produto, mas apoiar a saúde da mulher, além de educação para as mulheres e meninas que estão entrando aí na menarca, na primeira menstruação. Então, esses programas são super importantes para a gente, assim como um outro programa que é um abraço para cada bebê. Nós já tivemos mais de 2 milhões de pessoas impactadas, temos parceria com a Unicef, justamente para que esses bebês em situações vulneráveis se sintam abraçados pela comunidade. Então, é super importante essa conexão do interno para passar a transparência e ações tangíveis para que as pessoas enxerguem o trabalho, estejam engajadas, aí sim gera reputação e valor agregado ao negócio. E é interessante, quando você estava falando, Milena, foi me lembrando um pouquinho, eu uso uma expressão nas minhas palestras do Tiago Mello, um poeta querido, amigo, que também faleceu este ano, que diz assim: nós não somos melhores nem piores, somos iguais. Melhor mesmo é a nossa causa. E quando a empresa, assim como os 2 exemplos aqui citados, tanto a IP quanto da Kimberly, gera esse tipo de demonstração, né, de apoio social, de acolhimento das comunidades, porque os produtos que vocês entregam são produtos que vão direto ao consumidor, né? Está na casa do consumidor, está no uso pessoal. Então, é uma aproximação intrínseca, né?
uma aproximação completa. E a hora que o consumidor entende essas ações das organizações, ele abraça a causa. E a causa gera fãs. E quando você tem um fã, ele tem um índice de fidelização para a marca e para o produto absoluto. Tá certo? Então, sábias são as empresas que percebem isso, potencializam isso nas suas ações e geram valor para os seus produtos. Porque aí sim haverá percepção e o consumidor abraça a causa, vira fã. Né? Então é bacana perceber de vocês, desse olhar que vocês estão me dando aqui, bonito, de sensibilidade para essas causas, porque é o que vai prevalecer e a humanidade cada vez mais vai ensejar essas boas práticas e determinar uma nova direção. Né? É isso que eu gosto muito de falar e gosto muito de perceber quando as empresas demandam isso. Parabéns, viu, meninas? Os consumidores estão ávidos, né? Muito. Por essa questão, por produtos mais sustentáveis, ambientalmente corretos e com práticas sociais interessantes por trás. Então, as empresas têm esse papel de corresponder também. E aí a gente consegue gerar o E essa evolução está sendo agora mais rápida. Mesmo porque está tudo apontando, né, Tamara? Está apontando para essa direção. Até pegando o momento da pandemia, né, que trouxe uma sensibilização maior para as pessoas, para a própria corporação, né, a empresa de repente se torna um pouco mais cidadã, né, ela tem essa presente questão de uma empresa que tem essa visão cidadã e, portanto, ela quer estar presente em ajudar a algo mais coletivo. Então, iniciar-se e atuar nessa direção passa a ser uma grande evolução, né, no ambiente corporativo. Tamara, para você, a indústria química impacta o meio ambiente, todo mundo percebe isso, né? Como a IP se preparou para mitigar estes impactos à luz da aplicação dos conceitos ASG? Como eu comentei desde a fundação, né, há 70 anos, o nosso fundador, seu Valdir, acho que sempre se preocupou com essa questão de impacto em meio ambiente. Acho que um exemplo que a gente gosta muito de dar, porque representa muitos dias de hoje, é a captação de água de chuva. Sim. Então, desde 1970, a IP faz captação de água de chuva para usar no seu processo. Então, esse é pioneira, pioneiro. Né? Muito disso. É linda a história. A gente gosta muito porque a água é um tema, né, como eu comentei, que está muito em voga hoje em dia. Na questão de químicos, a gente vem trabalhando no olhar de procurement, então a gente fala de cadeia de valor. Né? Então a gente vem trabalhando desenvolvimento de fornecedores, a gente vem olhando sempre essa questão do todo, não só a nossa atuação e a compra ali imediata, mas todo o processo para trás. Então acho que aqui a gente fala dessa corresponsabilidade. Então a IP olha 360, né, todos os stakeholders, aí, todos os públicos que a gente se envolve, fornecedores é um dos públicos mais intrínsecos nesse processo. O ano passado a gente revisitou a nossa matriz de materialidade, de fato saiu de novo como um tema material, acho que para todas as organizações, mas para nós saiu aí como tema de pacto número 4, que a gente fala insumos sustentáveis. Então acho que tem uma questão aqui também, e até pegando um gancho aí nessa responsabilidade que a Milena já comentou, de educação. Então a gente também entende aqui de um papel colaborativo de a gente também educar os nossos parceiros e exigir num sentido positivo, né, não num sentido negativo, de fazermos juntos. Então, como que a gente constrói essa cadeia positiva e olhando sempre para trás, né? Então, eu olho para o meu fornecedor olha para o fornecedor, porque é uma cadeia muito grande. Então, a gente fala muito dessa questão da educação. E do nosso lado interno, a gente pensa muito na educação. Então, a gente tem trabalhado muito na questão da cultura, da sustentabilidade ou do ASG dentro da organização. O ano passado, a gente trabalhou em workshops de economia circular, a gente falou muito de logística reversa, então a gente vem também ensinando os nossos colaboradores sobre o que é o ASG do ponto de vista da IP. Porque acho que o ASG, ele tem, óbvio, todos os seus conceitos mercadológicos ali muito, que são os falados no dia a dia, mas acho que tem muito o que significa pra gente, o que representa pra gente. Então, a IP, né, desde sempre trabalhou, mas continua trabalhando, senão a gente não estaria aí no ranking que a gente está. Puxando aqui um pouquinho de reputação, que foi a pergunta passada, a gente está em 94% dos lares brasileiros. Então, é um número super representativo, e a questão da educação interna e externa para a gente também apoia aí toda essa questão de cadeia de valor. Muito bom, muito bom. É importante a gente ver esses exemplos acontecendo, cada vez mais presentes e transformando, né? Isso que é muito bacana. Milena, para você agora. No contexto dos fatores ASG,
Se você pudesse escolher um exemplo importante de atuação da Kimberly, nos apresente o que mais chama atenção, né? Algo que possa estar no âmbito do ambiental, outra no social e outra na governança. O que chama mais atenção nas boas práticas da Kimberly para você nos colocar aqui? Eu citei alguns exemplos, né? Então, trazendo talvez a pegada hídrica, que é um tema muito forte, nós usamos aí via Waterloop, uma análise dos riscos ligados à água, à escassez de água, né? Então, áreas que a gente fala que tem estresse hídrico ou que tem um prognóstico futuro de faltar água, a gente tem um trabalho muito forte de reuso, de recirculação e de redução desse consumo de água para não ter essa concorrência com a água da comunidade, porque a água de uma fábrica é a água da mesma água que a comunidade usa. Então, a gente tem exemplos de 2014 até agora, uma fábrica na Bolívia que já reduziu 83% do consumo de água. Uma em El Salvador, que já reduziu de 2015 para agora 68% desse consumo. Então, nós temos projetos de recirculação, reuso, uso de água de chuva e a água que a gente não recircula, a gente trata para devolver para o ecossistema de uma maneira correta. Então, isso no fator ambiental, na pegada ambiental, é bastante interessante. Na parte social, a gente tem um programa que é Banheiros Mudam Vidas. A gente produz o papel higiênico neve, né? Uhum. Mas a gente precisa que as pessoas tenham acesso a banheiros, a higiene, a água potável. Então, esse programa que está no Brasil há mais de 5 anos trabalha justamente para prover banheiros adequados, água potável e educação de higiene, a respeito de higiene para as pessoas. E a gente já impactou aí mais de 1.200.000 pessoas aqui no Brasil com Banheiros Mudam Vida. Na parte de governança, nós temos dentro da organização já metas de ESG, no bônus dos executivos, que isso é super importante para promover a agenda. A gente tem a parte de compliance bastante estruturada e não é uma área de código de conduta somente, é uma área de educação para as pessoas, né? É uma linha de ajuda para as pessoas poderem buscar e conhecer cada vez mais a respeito de compliance e de tudo relacionado a essa parte de governança. Hoje nós temos executivos, aumentamos a quantidade de mulheres executivas sêniores na empresa, nos últimos 10 anos aumentando em torno de 66% esse número. 2 exemplos clássicos para mim, temos uma vice-presidente de supply chain na América Latina e aqui no Brasil a head número 1 também é uma mulher que se juntou a Kimberly há 1 ano. Então, estamos trabalhando fortemente aí. E é um pilar essa parte de diversidade que conecta com o social, né? O interessante é que os programas ASG, eles não ficam num pilar só. Eles permeiam em todos os 3 pilares. E essa é a beleza da sustentabilidade. Muito bacana. Bárbara. E provocando aqui um pouco você, Tamara. E as mulheres lá na IP? Dominam. Não, a gente tem a nossa fundadora, né, Dona Ana. Sim. Ela está no nosso conselho administrativo. E o ano passado a gente foi... É um exemplo. É inspiradora. E o ano passado a gente ganhou um reconhecimento de um selo que chama Women on Board, que um selo que reconhece empresas que têm mulheres em posição de conselho. Então a gente está aí acima da média das empresas, a gente fica super feliz. A IP conta hoje com um conselho externa, né, conselheiros externos ali no seu board de administração. Então a gente tem hoje uma média de 33,3, o que está muito acima da média das empresas também. A própria diretora de Relações Institucionais e Jurídicos, que a área de sustentabilidade responde para ela, é uma mulher. Então a gente tem muita felicidade em compartilhar, porque eu acho que também está na nossa história. A Dona Ana veio puxando esse legado e continua, né? Esse é um outro bonde que eu chamo assim, irreversível, né? Eu vou dizer um pouquinho da minha experiência. Eu dou aula nos cursos de administração, no 3º grau, há muitos anos, depois passei para os pós. E eu vi, nos últimos anos das minhas atividades professorais nos cursos de graduação, a presença feminina, em maioria, nas salas de aula. Depois vai para o outro nível, no pós. E aí foi começando a transformação inerente, hoje é absolutamente feminina. No curso que a gente está dando sobre ESG da FIP,
71% são mulheres. De todo lugar no Brasil. E a maioria delas ocupando cargos de importância e relevância nas organizações. Então essa presença se torna mais do que clara, e eu posso dizer o seguinte: o mundo corporativo terá uma guinada muito importante daqui uns próximos anos, quando houver essa predominância efetiva, e aí é um novo olhar, né? E aí realmente a mulher faz a diferença, não tenho dúvidas. E salve as mulheres presentes, todos que estão aqui, inclusive no estúdio. É importante, porque a gente precisa dar condições para as mulheres se desenvolverem para participar ou disputar as oportunidades em condições de igualdade. E outra, né? O conhecimento, na verdade. Esse é o grande fator diferencial, né? As mulheres se prepararam, como eu dei o exemplo da escola, porque elas foram crescendo, foram se envolvendo, têm foco, têm objetivo claro. E hoje elas predominam pelo seu conhecimento. Isso que é o mais bacana. Então, estamos vivendo novos momentos, né? Muito bacana. Tamara, a questão da redução das emissões de carbono na operação industrial está presente na Química IP? Vocês têm um inventário de emissões, incluindo inclusive a cadeia produtiva? Coloca um pouquinho mais detalhadamente, porque esse é um assunto muito importante hoje. Importante, acho que também é outro tema que, junto com a água, né, domina aí tanto a questão de mídia quanto a atuação das empresas. Mas sim, a IP hoje faz o inventário, né, de gás de efeito estufa. Hoje a gente já faz o inventário dos 3 escopos, o escopo que a gente chama de 1, 2 e 3. O 3 acaba sendo o escopo mais complexo, assim, tentando simplificar a parte técnica, mas é o escopo que olha o porta para fora da companhia. Então a gente está falando aí de coisas que estão na cadeia logística, né, da sistemática que está na cadeia logística, e hoje a gente já mede o escopo 1, 2 e 3, acho que desde 2017 virada para 18 que a gente faz essa medição. Então pra gente acaba sendo sempre um ponto aí de partida para a gente entender projetos e investimentos que a gente pode fazer para mitigar e a questão climática e fazer a redução de gases de efeito estufa. Hoje a gente já tem projetos dentro da nossa cadeia de logística em parceria com os nossos operadores logísticos para a gente reduzir cada vez mais. Então existem pilotos aí de carros elétricos, isso mobilidade. Está definindo metas para essas reduções? A gente está definindo as metas. A gente pegou o resultado de escopo 1, 2 e 3 de 2020 para 2021 e agora a gente tem que olhar o resultado. A gente pegou o resultado mês passado e estamos definindo a meta. Então, a partir dessas emissões que a gente computou, para onde a gente vai. Então, a cada ano a gente faz essas análises. Em 2018, a gente fez toda a redução também com a implementação de uma caldeira de biomassa nas nossas operações. Isso acho que nos trouxe a redução de 50% de redução de gases de efeito estufa, que é super expressivo. E aí existem todas as outras operações que a gente também tenta mitigar para a cadeia, né? Então, fornecedores. Então, a gente quer expandir um pouco desse conceito de inventário de gases de efeito estufa também para trás, né, da nossa operação. E hoje a gente tem um projeto que chama Plantar Vida, um projeto que visa a restauração florestal de Mata Atlântica na bacia do Rio Camanducaia, que é a bacia que alimenta a nossa fábrica de Amparo, que é a nossa maior fábrica, e que está mitigando tanto a questão hídrica, porque a gente está falando de restauração em nascentes, então a gente está falando de resiliência hídrica, mas que também tem impacto de mitigação de gases de efeito estufa por conta de floresta nativa, então a gente fala aí de carbono na veia mesmo. Muito bom, né? Meus tempos de infância eu frequentava muito Amparo, porque eu tinha uma tia que morava lá, né? E eu vejo hoje o quanto a fábrica, né, da IP, da Química Amparo, não só cresceu, mas impacta a cidade, né? Ela faz parte do contexto urbano da cidade. Então, é muito impressionante. Sempre sai uma história de Amparo. Uma história de Amparo que são lindas, porque todo mundo sempre comenta da IP, assim, a gente fica muito feliz. Não, uma região muito bonita, né? Muito bacana. Dona Milena, a Kimberly organiza e publica o relatório de sustentabilidade padrão GRI? Se sim, o que isso representa para a empresa? Sim, a gente publica... Ainda mais por ser uma empresa internacional, né? Exatamente, já publica há muitos anos. Normalmente é publicado em junho, no Dia Mundial de Meio Ambiente. Os relatórios estão disponíveis no nosso site, então quem quiser consultar, fique à vontade para entrar no site da Kimberly-Clark e pesquisar essa informação. E nesses 150 anos de história da Kimberly, né, eu acho que o relatório nos ajuda a dialogar com as partes interessadas. Né? É uma maneira da gente mostrar
o que a gente vem fazendo, os compromissos que nós assumimos e como eles estão caminhando para a gente atingir os resultados, mas também novos compromissos. Então, trabalhar em cada relatório, você trabalha também o futuro do que está vindo. Essas revisões, como a gente comentou, o mundo está mudando muito rápido. E a gente precisa evoluir, aprender com o nosso legado e continuar nessa evolução. E o relatório, ele traz toda essa informação com transparência. Então, é super importante para dar essa transparência para o mercado, transparência para as partes interessadas, através desse diálogo. E, na verdade, o relatório, né, é o grande instrumento de informação para a empresa e para todas as partes interessadas, porque ele é a demonstração clara, principalmente se ele é auditado, né, e com isso ter uma referência, ele é a concepção clara daquilo que a empresa fez num determinado período, né, e é demonstrável. Né, a hora que você circula um relatório, que eu creio que a IP também tem o seu relatório de sustentabilidade. Não no modelo GRI, mas a gente tem uma sistemática. Por não ser uma empresa de capital aberto, a gente não adota o GRI, mas a gente tem outras condições. Mas tudo isso serve com, primeiro, transparência clara, segundo, informação a toda a comunidade, a todas as partes interessadas, e hoje ele tem uma aceitabilidade muito importante no ambiente das instituições financeiras, né? Claramente, os fundos verdes, os grandes bancos, as grandes instituições estão recorrentemente abrindo espaços, linhas de financiamento, um dinheiro novo, taxas diferenciadas para quem está atuando na linha ASG. E aonde está a comprovação disso? O relatório. O relatório é o grande documento que faz essa transição de informações entre quem pede e quem entrega. E isso demonstra a importância de um relato que traz exatamente as referências das boas práticas das organizações, né? Então isso é muito bacana. Tamara, como você avalia a percepção da governança corporativa na IP? E como esse modelo impacta as boas práticas de sustentabilidade no contexto social? Eu já comentei um pouquinho, né? A gente hoje tem uma gerência executiva de governança, então também reporta para a mesma diretora que eu, então a gente fica sempre juntos, né? Porque a gente tem as mesmas conversas. O nome da diretoria é Diretoria de Relações Institucionais e Jurídico. Tá. Então a gente olha essa sistemática como um todo e a parte social também fica dentro dessa diretoria. Então a gente consegue caminhar muito junto. A gente tem uma parte mais técnica de meio ambiente no sentido das fábricas que não fica dentro dessa estrutura, mas eu, como sustentabilidade, olho os projetos de meio ambiente porta para fora da IP. Então é uma governança que caminha muito junto. Como eu comentei, o ano passado a gente foi reconhecido pelo Proética, o que mostra aí toda essa gestão, né, e essa sistemática da governança corporativa. E hoje a gente também olha muito a questão de segurança da informação. A gente fala aí, dentro dos temas da ESG, algo que vem crescendo muito, a questão de segurança de informação, cyber attacks e por aí vai, mas a gente também tem a segurança de informação dentro dessa diretoria. Então todas essas temáticas caminham juntas com um olhar de um líder, né, de uma líder no caso, que faz toda essa gestão. Então dentro dessa sistemática a SG caminha por esse único caminho, por esse único drive, e essa pessoa faz parte do conselho da empresa. Então a Maria Elisa Curcio, que é a nossa diretora, ela hoje está no conselho e ela reporta para os nossos sócios e para os conselheiros externos, e enfim, todas as sistemáticas caminham junto. E a gente tem também um grupo que discute comunicação corporativa, que fica também dentro da nossa diretoria, uma diretoria bem grande, junto com marca. Então, quando a gente fala de reputação, também caminhamos junto marca institucional IP e marcas produto, porque a gente tem outras marcas além de IP, né? A Solano. Muito bom. Então, a gente conclui naturalmente que com toda essa estrutura, tanto da IP quanto da Kimberly, as coisas estão funcionando porque o resultado da empresa demonstra isso, né? Estão convergindo. Então, isso leva a essa conclusão natural, né? Que todo esse conjunto de integração e de práticas adequadas levam a um resultado importante para a empresa. E o que eu vejo acontecendo muito nesse sistema, né, de estarem as áreas juntas é colaboração, porque a sustentabilidade sozinha, a área de sustentabilidade não vai fazer rodar, são muitos indicadores, aí, né, a gente já falou um pouquinho dos indicadores de GRI, são muitos indicadores para caminharem juntos, então acho que essa colaboração de estarem todo mundo com o mesmo olhar, eu acho que facilita demais o processo e a maturidade da sustentabilidade dentro das empresas. Então aqui um bate rápido. Quantos colaboradores hoje tem a IP? 6.500. Quantos? 6.500. E vocês lá na Kimberly?
Aqui no Brasil, mais de 4 mil. A planta da Kimberly, ou as plantas no Brasil, estão onde? Temos plantas em Mogi das Cruzes, Suzano, Camaçari e um centro de distribuição que é o CD Mata Atlântica. E aqui da IP? A IP tem 7 plantas. Posso falar todas? Sim. Temos em Amparo, em Salto, no interior de São Paulo, Goiânia e Anápolis. Temos uma em Minas Gerais, Itajubá. Temos uma em Pernambuco, que a gente está estreando agora, inclusive é uma fábrica nova, em Simões Filho. Muito bom. Isso significa, por que eu estou perguntando? Porque, na verdade, vocês estão em pontos diversos do país, né? Cabeças diferentes de pessoas em locais diferentes, né? Em geral, em São Paulo, você tem uma forma de traduzir todos esses conceitos, essas informações. E a maioria para não dizer todas as plantas de vocês, estão no interior, né? Nas comunidades. Um enorme papel preponderante da empresa é frequentar a vida dos seus colaboradores, os transformando e os inspirando para essas fórmulas determinantes que vocês mesmo comentaram aqui. Então, faço uma pergunta bate-pronto. Engajamento dos colaboradores. Como que é na Kimberly? Sobre esse tema. Começa com o CEO. O engajamento é super alto. O CEO ele está engajado e as pessoas veem isso, respiram isso, enxergam valor nas práticas que são ali sugeridas ou implementadas ou criadas. E os próprios colaboradores sugerem essas práticas, que são do interesse deles, das famílias deles, da comunidade no entorno. Então, com isso, a gente consegue ter um engajamento super alto da comunidade e dos empregados em si. Muito bom. E lá na IP? Acho que é sistemão mesmo, né? Mas a gente tem hoje uma área de gente que cuida do engajamento interno e a gente tem uma área de responsabilidade social e engajamento com comunidade, que olha também para a família de colaborador. Então, esse programa, por exemplo, de educação financeira que a gente comentou, vai estar nas escolas e provavelmente vai impactar filhos de colaboradores da IP. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho conjunto entre a área de gente e a área de engajamento. Bárbara, eu vejo assim, a nossa... E agora eu falo nossa porque todos nós estamos no mesmo faixa de atuação, né? O papel enorme da empresa é transmitir para aquele seu colaborador que quando ele sai da empresa, ele é um cidadão, ele é um pai de família, uma mãe de família, ele tem amigos no clube, no futebol, na igreja, na escola, e ele é um ser que se evolui dentro da sua organização e pode evoluir todos aqueles com quem ele impacta. Então ele vira um agente de transformação, né? Então o tema ele precisa ser tratado nessa dimensão, porque aquele colaborador simples ou do mais alto grau dentro da organização tem que fazer o seu papel e pode fazer o seu papel transformatório junto aos públicos que ele se relaciona, né? Então a empresa exerce um papel muito bacana, né? Um papel didático, porque ela é exemplo, e gera essa exemplaridade para os seus colaboradores. E aí, somado tantos que você falou, tantos que a Tamara falou, e tantos que a Milena comentou, nós temos aí um volume muito grande de pessoas envolvidas, engajadas. Influenciadores, perfeito. E escutar os empregados e contratados é muito importante, porque eles vão trazendo as necessidades também. Né? Então, com isso a gente consegue trazer não só as necessidades, mas ideias novas. Muitas vezes são ideias muito boas para a gente poder trabalhar. Então nós estamos abrindo aqui um parênteses, só para contar um pouquinho. Eu sou presidente da Associação Paulista Viva, que cuida aqui da Avenida Paulista e região. Toda conservação do patrimônio histórico, cultural, urbanístico, social e ambiental. E nós estamos desenvolvendo um programa chamado Avenida Paulista Sustentável, com o conceito de criar o primeiro distrito sustentável local, onde nós estamos avaliando todos esses eixos, eficiência energética, uso racional de água, destino final de resíduo, mobilidade, poluição e educação ambiental, para oferecer a todos que circulam na Avenida Paulista, que são os moradores, mais de 10 mil pessoas, as empresas, né, que estão nos edifícios comerciais, os shoppings, a igreja, o hospital, tudo que tem na Avenida Paulista e o que ela gera de contribuição urbana para a cidade e para o Brasil. E a nossa ideia é, à luz desse programa, identificar os guardiões sustentáveis da Avenida Paulista. Na Paulista tem 2 parques. Última mecha de
Mata Atlântica dentro da cidade, né? O SOS é aqui na Paulista, Mata Atlântica, sede na Paulista. Nós temos parceria com todos esses. Então eu já convido a IP e a Kimberly para começar a pensar na gente também, porque vai ser muito bacana de repente a gente ter programas juntos, oferecer isso para a sociedade, algo inédito. Tanto é que eu tenho conversado com vários parceiros no mundo, aí nunca ninguém viu uma ação como a gente está pensando e já executando. Começou em outubro do ano passado, a primeira fase vai até setembro deste ano aqui em São Paulo. Então estamos trabalhando, bacana entender o que vocês fazem, mais o que a sociedade civil organizada pode proporcionar para uma cidade, e esse é o nosso papel, de tentar transformar, né, com qualidade todas as ações aqui do coletivo de São Paulo, né? Na IP a gente acredita muito no conceito de cidadão autônomo, né? Então por isso que a gente fala muito da educação. Então a gente começa pela educação geral, enfim, de pequenos até os adultos, e eu acho que o projeto que você comentou é isso, a educação. Aí a partir daí a decisão é de cada um. E temos as escolas, temos as faculdades na avenida, tem tudo, tá tudo presente lá para abraçar essa causa. Bacana. Bom, meninas, estamos chegando aqui no final do nosso episódio e agora vocês têm um minuto aí para fazer suas considerações finais, comentarem alguma outra coisa que vocês acharem importante. Não deu tempo para falar, fiquem à vontade para a gente chegar ao nosso momento final. Por favor, Milena. Bom, eu acho que a agenda ESG é uma agenda que segue em construção, né? Que não está formada, não está consolidada. E a gente precisa continuar se atualizando e trabalhando. Como é que a gente traduz os objetivos do desenvolvimento sustentável? Então, o conceito de sustentabilidade para práticas mais tangíveis no ESG dentro das organizações, para as pessoas começarem a ver na prática isso acontecendo e se engajarem nesse assunto. Aí, a partir daí, a gente vai ter uma sociedade construindo, todos nós, de mão dadas, por um futuro melhor. Então, acho que a Kimberly tem um papel bastante importante aí com o nosso propósito de um melhor cuidado para um mundo melhor, e isso é fundamental, a participação de todos. E esse espaço aqui, Lívio, já agradeço o convite, é fundamental para a gente passar essa voz para todas as pessoas e convidar todos para participarem das agendas ESG, né, das empresas e de todos os setores que trabalham com isso. Então, agradeço enormemente o convite. Obrigado, Milena. Foi muito bom ter o seu pronunciamento, os seus exemplos e a forma com que você e a Kimberly conduzem esse tema aí na organização e o que isso demanda para fora dela mesmo. Tamara, por favor. Eu já queria agradecer de bate-pronto o convite, foi uma honra poder participar. Acho que sempre que a gente pode dividir, né, e de fato continuar com a educação, porque eu acho que isso também faz parte aí de um processo de educação, é muito bacana, então obrigado pelo convite. E eu acho que não é um tema que acaba, a gente nunca vai encerrar o tema ESG, eu acho que ele é sempre uma continuação, então eu acho que eu deixo aqui uma pergunta, como que cada um que está escutando o nosso episódio pode contribuir com essa agenda, né? Eu acho que é um pouco do que a Milena falou, mas acho que é uma provocação da reflexão individual. Então, a gente vê que as empresas estão fazendo, a gente vê poder público fazendo, a gente vê sociedade civil de uma certa forma se mobilizando para atingir o ASG, as ODS de uma forma geral, né? A gente nem acabou tocando aí no tema das ODS, mas a gente sabe que está dentro dessa agenda, então acho que o papel individual aqui também é muito importante. A gente, né, sempre fala muito, as empresas estão fazendo, mas ainda tem tanto para se fazer que eu acho que cada um pode contribuir um pouco. Então, não só do reciclar o lixo da sua casa, que eu acho que é o passo número 1 e é o mais simples, mas como é que eu vou além? Como que eu posso de fato contribuir para um mundo melhor, que é o que todo mundo precisa, né? Que é o que a nossa sociedade está clamando por isso. Então, acho que eu deixo uma pergunta aqui de provocação. Muito bom, perfeito. E quando a gente fala na transformação coletiva, ela só acontece quando cada indivíduo tomar uma atitude transformadora, né? E serão várias atitudes transformadoras que geram o coletivo também transformatório. Então, é isso mesmo, estamos muito alinhados nos posicionamentos e agradeço muito a presença de vocês foram realmente impecáveis. E antes da gente encerrar, eu preciso fazer aqui os nossos agradecimentos, né? Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, a diretoria da Abrainc, que patrocina nossos encontros, nossos episódios, na pessoa do seu presidente, o Luiz França,
à diretoria do Sindiprestem, que nos acolhe nesse estúdio, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos nossos técnicos que estão aqui, o Zé Carlos e o Beto, a nossa equipe de apoio, que também está aqui representada pela Ali Monteiro, o Augusto Roque, o Zé Fernandes, a Michele Belfiore, e ao time da GBR Comunicação, aqui representados pelo Vitor Rabelo. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e no canal do YouTube da FIP e da Abrainc e também nas redes sociais. Agradeço as nossas duas convidadas, vocês foram perfeitas, impecáveis, como já disse. Agradeço também a você que acompanhou este Diálogos ESG FIP com o patrocínio da Abrainc e o apoio do Sindiprestem. Até o nosso próximo encontro.